A graça e a paz, queridos. Que alegria a gente estar com vocês, saber que vocês têm caminhado aí no 4º ano, né, de existência dessa casa, dessa igreja. Bendito seja Deus por isso. Eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 14. João 14. Eu vou usar a nova versão transformadora. Então, a minha versão pode estar um pouquinho diferente da sua, mas, ultimamente, eu tenho gostado tanto da NVT, ela tem uma linguagem muito acessível, muito fácil de ser captada, e eu vou usar essa versão, a nova versão transformadora. João, capítulo 14, a partir do verso 21, Jesus está falando: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus está dizendo aqui muito claramente: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E a pergunta para nós hoje é: será que nós amamos o Senhor? Será que nós temos amado Jesus com a nossa maneira de viver a vida? Com a nossa obediência? Dizer que ama é uma coisa fácil de dizer. A gente diz através das nossas canções. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no relacionamento de marido e mulher, e a gente espera como noiva, o noivo amado, né? Esse relacionamento de marido e mulher é uma sombra daquilo que está para se manifestar, onde Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, e nós estamos aguardando o grande casamento, né? A Bíblia começa com um casamento e ela vai terminar com um casamento também. E o nosso casamento terreno, ele deveria ser uma sombra daquilo que está para se manifestar. E dentro de um casamento, de um relacionamento de marido e mulher, a gente sabe que só dizer que ama não é suficiente. Esse amor tem que se traduzir em atitudes, em decisões, em escolhas. Quem ama presta contas, quem ama cuida, quem ama não se envolve num outro relacionamento. O amor, ele não é só para ser dito, ele é para ser vivido. Então, quando eu me casei com o João, eu disse não para qualquer outro relacionamento com outro homem. Eu estou envolvida numa aliança e num compromisso com o João. E isso vai se traduzir como? De eu apenas dizendo para o João que eu amo todos os dias? Não. Na maneira como eu trato o meu marido, na maneira que eu cuido dele, na maneira que eu sou fiel a essa aliança. Ou seja, o amor é o que o amor faz. Não é apenas o que o amor diz. E no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, nós só dizemos. Nós só falamos para o Senhor que nós o amamos. Nós só sentimos. Mas acontece, gente, que o amor ao Senhor não é só quando a gente sente. Não é só quando a gente sente um arrepio. Não é só quando a gente sente, às vezes, num momento favorável da vida, onde a gente vê Deus respondendo às nossas orações, onde a gente vê Deus nos cuidando, onde a gente percebe claramente a misericórdia, a bondade, o cuidado de Deus no dia a dia. É fácil você dizer: Senhor, eu te amo e eu confio no seu amor. Mas quando as coisas não estão exatamente do jeito que a gente espera, do jeito que a gente sonhou, quando as circunstâncias são adversas, quando a gente passa por algum período de silêncio do Senhor, aí a gente começa a questionar esse amor.
a gente começa a pensar, mas me ama mesmo? Será que Deus me ama mesmo? E, na verdade, gente, Deus não precisa de provar mais nada para a gente. Ele já provou, porque Ele deu Cristo para morrer em nosso favor. Tudo que Ele tinha que provar, Ele já provou. Todas as manhãs, a misericórdia de Deus se renova sobre a sua vida. Você só está vivo e respirando porque o Senhor te mantém vivo. Então, mesmo quando parece que o Senhor não está fazendo nada, Ele está fazendo tudo. Mesmo quando você não vê uma resposta às suas orações, Ele está cuidando de coisas que você nem fica sabendo. Ele está te dando livramentos que só a eternidade vai lhe revelar. E aí a pergunta fica, será que nós temos correspondido a esse amor? Será que nós temos obedecido ao Senhor? E aí a gente sempre imagina a obediência nas questões mais importantes, vamos dizer assim, entre aspas. Eu amo o Senhor porque eu não vivo um adultério. Eu amo o Senhor porque eu não vivo no engano. Eu não assalto nenhum banco. Eu não consumo drogas. Às vezes a gente presta muita atenção às montanhas. Mas ninguém tropeça em montanhas. O que nos joga no chão são pequenas pedras. São pequenas desobediências. São pequenas transgressões. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo. Em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ter uma leitura extensa aí. Mateus 5, a partir do verso 21. E nós vamos até o capítulo 6, o verso 24, ok? Então, começa em Mateus 5, 21. E a palavra de Deus diz assim. É Jesus que está ensinando aqui também. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita levar a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada, também comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados, não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum, não digam juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus, também não digam juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés, e não digam juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei, nem sequer digam juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim, quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado a vocês. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está nos céus.
Pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, mas para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo, deem sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então, seu Pai que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras vazias, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destrói, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz não há em você, e se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Estes são apenas alguns ensinamentos do Senhor. O que acontece de uma maneira muito comum, hoje a gente está vivendo isso de uma forma bem clara. Tem aí muitos falsos ensinos, um falso evangelho sendo pregado. Um falso evangelho que oferece conforto para essa vida, vitória nessa vida, mas não te sustenta para quando as adversidades chegarem, para quando um tempo de escassez chegar. Isso nada tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. E uma fatia importante desse falso evangelho é o que a gente está chamando hoje da hipergraça. Você não precisa de fazer nada, o Antigo Testamento é alguma coisa que já é ultrapassada, o Antigo Testamento não deve ser levado em consideração. Hoje Jesus já pagou o preço, você pode viver a vida do jeito que você quiser, não tem problema nenhum nisso. E aí, pega tudo isso que Jesus falou aqui no Novo Testamento e joga no lixo. E onde fica a nossa santificação? Sem dúvida nenhuma, nós acreditamos que somos salvos pela graça, mediante a fé. Não há nada que a gente possa fazer que nos torne aceitáveis diante de Deus. Nós já nascemos na condenação e Jesus veio e pagou uma dívida que era nossa para que nós fôssemos reconciliados com Deus Pai. Mas fica muito claro na palavra de Deus que nós não fomos salvos pelas obras para que ninguém se glorie, mas somos salvos para as boas obras, que foram preparadas para cada um de nós de antemão, para que vivêssemos nela. E eu fico perguntando, será que nós temos amado o Senhor?
com as nossas escolhas. Amado Senhor, com as nossas escolhas, com o nosso procedimento, com a maneira da gente viver cotidianamente, na vida ordinária, na vida comum. Será que nós temos amado o Senhor? Quando a gente olha para as pessoas que acreditam nisso, que o Antigo Testamento já não vale nada, falam, não, a antiga aliança, agora nós vivemos a nova aliança. Mas Jesus falou muito claramente, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E nenhum tio da lei vai passar, até que tudo se cumpra. E ele estabelece um novo nível para a gente. Antes, adulterar era pecado. Agora, olhar para uma mulher com intenção impura já é pecado. Então, Jesus, ele não nos incentiva, não nos encoraja a levar a vida de qualquer maneira. Muito pelo contrário, ele sobe o padrão. Ele eleva o padrão. Porque agora não é apenas empoderados no nosso próprio esforço, mas empoderados pelo poder do Espírito Santo no qual nós fomos selados. O Espírito Santo nos foi outorgado não apenas para nos batizar, para nos animar, para nos renovar, mas fica muito claro aqui nesse texto que nós lemos primeiro. Jesus fala, o conselheiro, o Espírito Santo, né, na tradução que eu li, o encorajador, eu gosto tanto dessa tradução, o encorajador, ele vai vir como meu representante, e ele lhes ensinará todas as coisas, e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você. É nele que você foi selado. Então, no Espírito Santo, nós somos capacitados a não viver mais de acordo com as nossas preferências, nem de acordo com os nossos sentimentos, mas vivemos em obediência às Escrituras, obediência àquilo que Jesus nos orientou, aquilo que Ele nos ordenou, aquilo que Ele nos ensinou. Ah, Helena, mas espera aí, a régua de Jesus ficou alta demais. Porque a gente já logo imagina, né? Como assim? Se alguém me dá um tapa na cara, eu vou oferecer outro. Eu não sou boba, não. Eu vou me colocar no lugar de abuso. A gente tem a narrativa certinha, né, gente? Totalmente conformada a esse século. Jesus se deixou abusar para que a gente tivesse vida. Eu costumo dizer que não tem jeito de humilhar quem já vive humilhado. Não tem jeito de derrubar quem já anda de joelho. Quem já depende de Deus. E eu não estou dizendo aqui, gente, que é para a gente respaldar a criminalidade, não. Criminalidade tem que ser denunciada como criminalidade. Se uma esposa está apanhando do marido, ela tem que chamar a polícia para esse marido. Ok? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando nas questões mais simples da vida. Às vezes nós somos funcionários tão medíocres. Eu conheço um tanto de empresário que não quer empregar de jeito nenhum os crentes. Um mau testemunho. Nós somos um povo que temos um discurso na boca, mas a vivência é outra. A gente faz apenas e mal e porcamente o que nos mandam fazer. Na verdade, quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos empodera para nós sermos excelentes em tudo que a gente faz. Tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor, de todo o seu coração. Com boa vontade. Eu me lembro que eu tinha uma sandália, e as duas sandálias com pedras, né, no peitoral assim, e a sandália estava novinha, eu tinha usado a sandália umas 3 ou 4 vezes no máximo, e uma das pedras soltou, e eu não vi. Quando eu vi, já estava sem uma pedra, e era uma pedra grande, no peito do pé, assim, e eu ainda procurei ao redor, mas não achei. E eu fiquei tão chateada, porque a sandália estava novinha, e eu gosto que as coisas durem, sabe? Eu trabalho para que as coisas durem. E aí, eu falei, puxa vida, como é que eu vou usar essa sandália sem uma pedra, né? Aí eu falei, já sei, vou lá na Galeria do Ouvidor. Lá na Galeria do Ouvidor, em Belo Horizonte, aquele lugar que você encontra de tudo, é lá que você encontra de tudo. E fomos lá na Galeria do Ouvidor, levei a minha sandália, né? As duas, uma com a pedra, outra sem a pedra. Entrei na primeira lojinha que vende peça para bijuteria, pedraria e tal. Falei assim, oi, moça, tudo bem? Bom dia. Aqui, olha o que aconteceu com a minha sandália. Você tem uma pedra semelhante a essa? Ela olhou assim, não.
A loja cheia de pedra, cheia de aquelas gavetinhas transparentes com pedra para todo lado. Ela não olhou nem para nenhuma das gavetas, ela olhou, não. Eu, puxa, tá bom. Saí daquela loja e entrei na outra loja. Ô moça, aqui, olha o que aconteceu com a minha sandália. Gente, isso eu repeti em 4 lojas. Uma nem olhou na minha cara. Não tem não. A outra virou e falou assim, olha moça, deixa eu te falar uma coisa. Quando a fábrica compra essas peças para fazer a sandália, ela compra tudo, não fica nada no mercado, não. Você vai procurar e não vai achar. Aquela má vontade. Eu falei assim, meu Deus do céu, que povo amargo. Aí, beleza, eu já estava desistindo, e o João estava comigo, já estava desistindo. O João falou, meu bem, vamos embora, não vai achar essa pedra aqui. Eu falei, espera aí. Aí passei, tinha uma última loja, lá no primeiro andar. Ah, lá tem uma loja lá, vamos lá. Desci a loja. Moça, tudo bem? Eu já estava desanimada já. Tudo bem? A loja cheia de pedra. Aqui, olha o que aconteceu com a minha sandália. Perdi a sandália, estou querendo. Você tem uma pedra como essa? Ela olhou, aí, ela olhou para mim, respondeu. Foi a primeira que respondeu, bom dia, 5ª loja. Bom dia. Pegou a sandália, olhou, falou assim, olha, eu acho que eu não tenho, mas deixa eu confirmar. Aí saiu com a sandália. E foi lá nos tons, azul turquesa, ela pega e foi onde tinha as pedrarias azul turquesa. Olhou, daqui a pouco ela pega 2 pedras e vem. E falou assim, olha, exatamente a sua, eu não achei. Mas que tal a gente fazer isso? Eu achei essas pedras aqui, que são do mesmo tom, que vão combinar com as outras pedrinhas da sandália, e aí você substitui as 2. O que você acha dessa ideia? Eu falei assim, sensacional a sua ideia, moça. Eu falei assim, posso empacotar para você? Eu, pode. Aí o João foi pagar a pedra, eu falei assim, gente, que gentileza, um sorriso no rosto. Eu tinha um problema e ela se interessou em resolver o meu problema. Ela podia ter feito como as outras. Não tem. Não tem. Não tem obrigação de resolver seu problema. Não tem a pedra, querida. Some. Meu Deus! E a outra, aí eu ia saindo da loja feliz da vida, o Espírito Santo falou comigo, volta e diga a ela o que você está pensando. Eu virei para ela e disse, moça, eu não sei se você trabalha aqui porque você gosta ou porque você precisa, mas eu quero te dizer uma coisa, você vai longe. Sabe por quê? Porque você não apenas cumpre o seu papel de vendedora, se tem o produto ou não. Você olhou a minha questão, você apresentou uma proposta para resolver o meu problema, e você, na verdade, me vendeu o dobro do que eu vim buscar. Então, que Deus abençoe você, prospere os seus caminhos, abra situações de bênção para você. De repente, você vai ser gerente dessa loja. Ela sorriu e falou, obrigada. Eu falei assim, gente, é outra coisa. Muitas vezes, o andar a 2ª milha, da túnica e também a capa, é isso. É ir além da mediocridade. É não fazer apenas o que te mandam fazer. É ser sal, é ser luz, é fazer falta. É você pedir demissão e o patrão falar assim, não vai não. Eu não posso perder alguém como você, que vai além. Alguém que não trabalha apenas para o ganho, para o dinheiro. Não apenas pela barganha, eu vim aqui, cumpro minha obrigação, está pegando o boi. Sabe aquele funcionário que na hora do trabalho fica escutando pregação da Helena Tanuri no YouTube? Você está roubando do seu patrão quando você faz isso, meu querido. Ah, eu não roubo, nunca assaltei um banco. Mas leva a caneta do patrão para casa. Ah, mas o patrão tem muito, mas a caneta não é sua. Sabe, gente, excelência moral. Irmos além, sermos excelentes, sermos sal, sermos luz, sermos necessários, indispensáveis. Às vezes você prega para todo mundo no trabalho, mas chega atrasado, manda o colega bater o cartão na sua frente. Quando dá 5:06, você já está com a sua mesa toda limpa saindo. Trata os clientes com casca e tudo. O que Jesus fez, gente, foi além. E nós somos chamados a ir além também. Quando a gente olha na 2ª carta de Pedro, no capítulo 1, ele nos dá uma orientação tão maravilhosa. Ele nos orienta a como a nossa fé deve ser nutrida. E eu quero compartilhar com vocês esse texto. Você não precisa nem de abrir, mas a partir do
do verso 3 diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Então, nós não fomos chamados, gente, apenas para sermos salvos, mas para sermos influenciadores, propagadores das boas novas da salvação, não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com a nossa reação. Muitas vezes nós vivemos uma fé aparente. Nós gostamos de parecer santos, quando na realidade não somos. Nós gostamos de parecer espirituais. Muitas vezes participamos do jejum, da oração, gostamos das canções, da liturgia do culto, mas nos assentamos na mesma proporção que a gente vem para o culto, a gente se assenta na roda dos escarnecedores. E a roda dos escarnecedores, meus amados irmãos, não é a sua família que não é crente ainda, não. A roda dos escarnecedores, muitas vezes, são sites de fofoca gospel, que só existem porque tem gente que dá like. O que tem sido conversado nas nossas mesas? Quando as pessoas se assentam conosco, sejam os irmãos na fé, ou sejam aqueles que ainda que não creem, eles saem dessa mesa mais encorajados. Eles saem com mais sede e mais fome de conhecer o Deus a quem você diz que serve e ama. Eles saem mais inspirados pela sua alegria, pela sua devoção. Mesmo que você esteja vivendo um período difícil da sua vida, você tem testemunhado de que Deus, mesmo no seu deserto, Ele tem te acompanhado, Ele tem estado presente. Quantas vezes as nossas mesas se tornam mesas da maledicência, da fofoca, do mal dizer, do propagar o escândalo. Uma mesa que Jesus certamente não se assentaria nela. O quanto nós estamos nos tornando semelhantes a este século. Porque, gente, há um tempo atrás aí, uma menina tirou a própria vida por causa de uma notícia num site de fofocas. E todo mundo se escandalizou. Mas os crentes fazem exatamente a mesma coisa. Crentes. Porque quem produz esse tipo de notícia não é crente. Se usa o nome de crente, mas não é. Pelo fruto você conhece. Não é. Quem faz fotos sensacionalistas, com mensagens sensacionalistas, chamadas sensacionalistas, derrubando reputações, difundindo narrativas mentirosas. Porque tem gente, que vai ver a notícia, a manchete, mas nunca vai clicar para ver o que está lá. Então fica para ela o que está na manchete, como verdade. E essa pessoa não satisfeita de estar contaminada, ainda sai contaminando os outros. Você ficou sabendo o que aconteceu com o fulano? Cuide de sua vida. Cuide de sua vida. Ô, gente, se a gente cuidasse, se ocupasse de combater o nosso próprio pecado, não ia sobrar tempo
para a gente combater o pecado de ninguém, porque os nossos já dão bastante trabalho. A maledicência, o orgulho, a inveja, a soberba, a mentira. Aqueles pecados, gente, que não são aparentes, mas que Deus vê e o diabo também. O diabo sabe como é que está a sua vida. Muitas vezes a gente está erguendo as nossas mãos e o capeta está rindo da nossa cara. Olha lá. Olha lá. Olha lá, Deus, seus filhos. Ah, seus filhos, Deus. Que tipo de vida que a gente está vivendo, meus irmãos? Nesse texto que eu li para vocês, deixa muito claro que Jesus nos convida à santificação. Nos convida a viver como Ele viveu. E Ele fala que é possível, porque o mesmo Espírito Santo que o moveu, nos foi outorgado. O mesmo Espírito Santo que o ressuscitou dos mortos, é o mesmo Espírito Santo que te habilita a vencer o seu pecado. Ah, o pecado sexual? Também. Mas o pecado da fofoca, da maledicência, o pecado da preguiça, da procrastinação, de se utilizar dos irmãos, sabe? Eu me aproximo da turma que eu quero me utilizar dela. Eu tenho relacionamentos utilitaristas na igreja. Eu quero andar com a turma que tem dinheiro. Gente, isso é pecado. E o Senhor está nos chamando para uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque as narrativas falsas, elas só vão aumentar. E contra fatos não há argumentos. Se você tiver uma vida reta, as notícias ruins a seu respeito vão surgir. Mas o seu impacto na vida de outras pessoas, para a vida, vai continuar existindo, porque você vive em santidade. Não interessa se a sua reputação for na lama. Se você vive uma vida de santidade, Deus vai continuar levantando você para a glória do nome dEle, não para a glória do seu nome. Meu nome que morra mesmo, que a minha reputação morra, para que o nome de Jesus seja glorificado. Será que o nosso discurso será confirmado com as nossas obras? Será que nós estamos vivendo uma vida de santificação, de piedade, de devoção a Deus? E essa vida tem se traduzido na maneira como nós nos relacionamos? Porque, gente, se você tem uma vida diante de Deus, isso vai atingir o seu relacionamento horizontal. Não tem jeito. Se você tem uma vida com Jesus, uma intimidade com Deus, se você está buscando conhecê-lo, conhecer a vontade dEle, você vai ser o melhor marido, você vai ser uma melhor esposa, você vai se tornar o melhor pai, você vai se tornar o melhor filho. Você vai cuidar daquelas pessoas que Deus te confia, dos seus amigos, da sua vizinhança. Você vai ser sal e luz. É impossível você ter um relacionamento vertical com Deus e isso não refletir e modificar o seu horizontal. É impossível. Mesmo aquelas pessoas com as quais você tem dificuldades relacionais, você entende que para amar a pessoa, você não precisa gostar dela. Amar a pessoa é tratá-la exatamente da maneira que você gostaria de ser tratado. Amar a pessoa não é ficar adulando a pessoa, não é ficar aplaudindo ela indo para o inferno. Quem ama também diz a verdade. Quem ama também corrige. Quem ama também dá limites. Mas quem ama também acolhe, também perdoa, também permanece. Será que nós temos amado, meus irmãos, como Jesus nos amou? Que Ele não nos amou quando a gente estava pronto? Ele não nos amou quando nós éramos capazes de corresponder a esse amor? Ele nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados? E Ele falou que, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Mas quantas vezes a igreja de Jesus tem caído em descrédito? Em descrédito, porque muitos que se dizem cristãos não têm feito o básico. Não têm vivido o fundamento da nossa fé. Não têm amado, não têm servido, não têm cuidado do órfão, da viúva.
Eu sou de uma época, gente, quando eu me converti, eu tinha 11 anos de idade, quando eu fui para a igreja, acompanhando os meus pais que estavam passando pelo processo da conversão. E aos 14 anos, eu tive o meu encontro com Jesus. Naquela época, quando uma pessoa falava, eu sou cristão, eu sou crente, ela era uma pessoa totalmente confiável. Esse aí paga as contas. Esse aí é pontual, ele chega na hora, ele respeita o tempo da gente e dele. A palavra dele é sim e a palavra não é não. Ser crente estava conectado a ser brega e a ser honesto. A gente não estava na moda. Os crentes não acompanhavam a moda. Muitos mal sabiam falar. Mas tinha caráter, integridade. Uma vida que revelava o Deus a quem eles diziam seguir e servir. E hoje nós somos tão modernos, tão antenados com a cultura, com o tempo, com a moda, mas tão sem caráter. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, meus irmãos. O Senhor está passando em revista o seu exército. É tempo, a gente vai vendo claramente as fileiras se definindo. Como tem gente que não quer saber da verdade. Como tem gente que odeia a verdade. Eles não querem a verdade. Eles sabem e eles defendem o que é mal, o que é perverso, o que é contra Deus. Eles levantam a bandeira e assumem o que eles acreditam. E nós, como cristãos? Será que agimos como filhos da luz? Será que temos abençoado a nossa vizinhança? Será que somos sal e luz na nossa família? Porque, gente, se a gente for crente em casa, a gente é crente em qualquer lugar. Porque em casa a gente não tem as nossas máscaras sociais. Em casa a gente não tem a polidez social. Em casa nós somos quem nós somos. Então, se você grita dentro de casa, você grita. É quem você é. Se você não perdoa o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, a sua sogra, é quem você é. Você não perdoa. Você não tem um coração perdoador. A família tem o poder de revelar quem nós realmente somos. Então, se a gente é crente dentro de casa, se a gente é crente para o marido, se a gente é crente para a esposa, se a gente é crente diante dos filhos, se a gente é crente diante do pai e da mãe, as pessoas que mais conhecem você, aquelas que convivem com você, fica tranquilo, você vai ser crente em qualquer lugar. Como é que está o nosso termômetro, meus queridos? Como é que nós temos vivido essa vida? Jesus nos convida à excelência moral, e isso é confirmado pelo apóstolo Pedro. Desenvolve a sua fé. Cresce, sai dessa meninice. Um tanto de crente mimimi, um tanto de crente caloteiro. Promete, não vai, fala e não cumpre. Se utiliza um do outro. Maldiz, fofoca. Crente? Crente até o diabo é. Até os demônios creem e tremem, é o que as escrituras dizem. A nossa fé tem que ser confirmada pelas nossas atitudes. As evidências da obra de Deus em nós, elas têm que ser percebidas na maneira como a gente vive a vida. E o Senhor nos convida a isso. Em 1 João 2, de 15 a 16, Jesus mais uma vez diz, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Quando Jesus está falando para a gente não amar o mundo, não está falando para a gente não amar o pecador, não amar as pessoas. Não amar a natureza, não cuidar, não sermos bons mordomos da vida que temos. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, não amem o sistema deste século. Não amem o padrão de ideias. Não se assemelhem à cobiça dos olhos, à cobiça da carne, à ostentação dos bens. Não viva de aparências. O que nós lemos em Mateus, não sejam como os hipócritas. Parece, mas não é. A única vez que eu vejo Jesus sendo duro, sendo enfático, sendo contundente contra uma prática, ele está dizendo claramente sobre a
hipocrisia, sobre a gente parecer, mas não ser. E hoje nós estamos inseridos num ambiente muito de aparências, o advento das redes sociais. Parecemos felizes, parecemos santos, parecemos justos, parecemos misericordiosos. Mas o que vale diante de Deus não é o que a gente parece, é quem somos. Por isso, naquele grande dia, muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos. Curamos enfermos, expelimos demônios. E ouvirão: eu não te conheço. Você não tem parte comigo. Que o Senhor nos conduza, meus queridos irmãos, a não sermos apenas uma fachada, sepulcros caiados, mas que a gente viva uma vida que confirme com as nossas práticas, as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas ações, a maneira como nós tratamos o patrão, a maneira como nós tratamos o funcionário, a maneira como nós tratamos o pastor e o porteiro do prédio. Não tem que ter diferença. Nós gostamos de honrar as pessoas de destaque. Honra as pessoas que te ajudam diariamente, que facilitam a sua vida. A faxineira da sua casa é uma bênção. Como ela é uma bênção. Ah, mas eu pago para isso. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. Todas as pessoas com as quais nós temos cuidado, nós temos proximidade, nós temos que ter cuidado. Todas as pessoas que vêm para o nosso círculo mais próximo, são pessoas que Deus está nos entregando. Tem gente que quer ir para a África, mas não lava a louça. Começa pelo pequeno. Sirva quem mora com você. Seja uma bênção para a sua vizinhança. Seja uma bênção para o seu empregador. Seja uma bênção para os seus funcionários. Cumpra a sua palavra. Seja honesto. Ah, teve um imprevisto, Helena, não vou conseguir pagar a conta. Vai lá, procura a pessoa, conta o imprevisto. Se comprometa novamente. Que em nome de Jesus, gente, a gente não carregue Jesus só nas camisetas, nem nas fotos. Estou indo para o culto. Que você seja a igreja viva, por onde você for, levando a presença de Deus, o caráter de Cristo, tendo uma vida real aos pés do Senhor, onde Ele te vê em segredo, e Ele em segredo te recompensará. Feche os seus olhos. E eu queria que você fosse honesto com você. Eu não vim trazer acusação, eu vim trazer despertamento. Porque Jesus vem. Jesus vem. Ou a gente vai se encontrar com Ele. Ou Ele vem nos ares, ou os nossos olhos se fecham aqui e se abrem na eternidade. Como nós estamos vivendo? Nós estamos correspondendo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. A gente diz tantas canções de amor para Jesus, mas você tem amado. Ele veio na sua reconciliação com Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? E ele te pergunta hoje, meu irmão, minha irmã, tu me amas? Você me ama mesmo? Você tem me obedecido, filho? Você tem acrescentado à sua fé a excelência moral, o conhecimento, o domínio próprio, a devoção a mim, o amor? Você vive realmente de uma forma diferente? Ou você é só um religioso, frequentador de igreja, hipócrita? É tempo de despertamento, meus queridos. E é tempo de nós vivermos uma vida real. Assumindo, sim, as nossas debilidades e fraquezas, dependendo de Deus, para que Ele nos leve ao crescimento, mas não sendo mais acomodados a uma vida meia boca, a uma vida cristã mentirosa, que é a aparência de cristianismo, mas que na prática
não tem nada de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, ela nos confronta. Mas a tua palavra também diz que o Senhor corrige o filho a quem ama e açoita a todo aquele que o Senhor quer bem. Nós preferimos, ó Deus, sermos admoestados pelo Senhor, confrontados pelo Senhor, do que irmos nos perdendo alegremente numa vidinha meia boca e mentirosa. Não queremos viver de aparência, Senhor. Queremos ser aprovados pelo Senhor nos bastidores. Aprovados pelo Senhor quando ninguém está nos assistindo. Aprovados pelo Senhor na maneira como nós tratamos as outras pessoas, sejam elas quem quer que sejam. Queremos ser aprovados pelo Senhor, evidenciando a salvação e a graça tão grande que nos alcançou, na maneira como vivemos a nossa vida. Servimos ao Senhor no nosso trabalho, na faculdade onde estudamos, vivendo a vida familiar, comum no dia a dia, cuidando dos filhos, cuidando do cônjuge, servindo na igreja. Queremos realmente ser sal, ser luz e te amar, não com camisetas, canções ou palavras vazias, mas queremos te amar com a nossa obediência e com o nosso amor sacrificial, exatamente como o Senhor nos amou, Jesus, com obediência e amor sacrificial. Que o Senhor nos ensine, Espírito Santo. Que o Senhor nos lembre todas as coisas que nós devemos nos lembrar. E que a gente consiga ser crente, em família, diante daquelas pessoas que são mais íntimas da gente. Que elas vejam a sua face amorosa em nós, a sua vida nas nossas atitudes e escolhas, para a glória do teu próprio nome e expansão do teu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês.